Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Serviço de Investigação Criminal detém 5 efetivos da sua instituição e 3 do BINFOP por envolvimento no assassinato do primeiro subchefe de nome João Inácio Vaz, efetivo do DIP no Kazenga. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sentimentos de pesar aos familiares enlutados. Eu pergunto assim, se com um primeiro subchefe, com um policial, eles fazem isso, imagina com um cidadão comum, o que eles não fazem? Mais uma vez, sentimentos de pesar. Geralmente eu não gosto tipo, de falar mal a alguns policiais. Por quê? Porque eu acredito que tem muitos policiais que me assistem e eu sei que tem muitos e que muitos gostam de mim, estás a ver? É basicamente isso, sentimentos de pesar aqui a esse jovem que foi brutalmente assassinado pelos seus colegas. 8 pessoas envolvidas no assassinato dele. Todos eles são funcionários do Ministério do Interior. Tá entendendo? Falo isso que são agentes da ordem. Era para eu estar me sentir seguro ao lado de policiais, mas infelizmente os policiais angolanos não me passam essa segurança. Olhem aqui, família. No dia 29 do mês passado, testemunhas confirmaram que o primeiro subchefe do DIP foi executado a tiros por 8 agentes do SIC Kazenga. Sim, João Inácio Vaz Contreiras, de 42 anos de idade, o primeiro subchefe da Direção Nacional de Investigação de Ilícito Penais, morador do distrito urbano do Sequele, município do Cacoaco, foi morto a tiros na madrugada da sexta-feira, dia 29, por supostos efetivos do SIC, colocados na 17ª Esquadra do Kazenga, que é a esquadra do Ante9, quando visitava familiares naquela região. Em declarações exclusivas ao jornal Na Mira do Crime, familiares da vítima contam que o crime ocorreu por volta das 0 horas da madrugada de sexta-feira, dia 29, na Rua dos Comandos, quando transportado pela viatura de marca Toyota, modelos Yaris, de cor branca, com a chapa de matrícula LD 1141HY, passou em casa dos seus pais, já falecidos, para visitar a sobrinha que aí reside. Ao sair de casa, após caminhar alguns metros, quando se dirigia para sua viatura, foi abordada por 8 elementos do SIC, 2 dos quais encapuzados que hora antes estavam a consumir bebidas alcoólicas numa das rollouts lá aí existentes. Joana Contreira, irmã do malogrado, explicou que após o efetivo ser confundido por bandido, os efetivos do SIC tentaram imobilizá-lo e, sendo altas horas da noite e não estando identificado, a vítima suspeitou dos mesmos e efetuou um disparo no ar para afugentá-los, pensando que fossem marginais. Depois do meu irmão tentar se defender, outros 4 efetivos que tentaram do outro lado, ou que estavam do outro lado da estrada, atravessaram e um deles começou a efetuar disparo em direção ao meu irmão, tendo sido atingido primeiro na região das costas, explicou o jovem. Não satisfeito com o polícia já estendido no chão, o grupo de supostos agentes do SIC chegaram junto ao efetivo do DIP e dispararam várias vezes no corpo do infeliz, causando morte imediata. Aliás, este depoimento foi defendido por um segurança que guarnecia um estabelecimento de venda de bebidas alcoólicas, que fez noite neste fatídico dia e presenciou tudo. Testemunhas que presenciaram a ocorrência e pediram a não ser identificados por serem conhecidos dos supostos efetivos do SIC e da vizinhança, contaram que após o efetivo ter sido metralhado, os encapuçados sacaram a documentação e o telefone da vítima do bolso e se aperceberam que se tratava de um agente da Direção da Investigação de Ilícito Penais. Para apagar as evidências, subtraíram todos os seus pertences, até mesmo a chave da viatura, e em menos de uma hora tinha um carro da remoção do SIC para levar o cadáver sem ser feita a perícia. Como é regra, os órgãos castrenses elaboravam um ato da notícia em casos como estes, e ainda por se tratar de um crime público, verdade é que a informação não circulou entre as entidades do Comando Municipal do Kazenga, sendo que, por volta das 6h45, quando a equipa deste jornal indagou o comandante e o delegado do Ministério do Interior no município do Kazenga, o superintendente-chefe Didi, este desconhecia totalmente a ocorrência.
ocorrência. Por volta das 8 horas, uma equipa do DIP, liderada pelo chefe das operações daquele órgão, esteve no local para fazer a perícia, mas com pouca margem de encontrar evidência, porque até o sangue e o local onde o malogrado perdeu a vida, o sangue foi tapado com areia e não se encontrou nenhum invólucro. Sim, informações obtidas por parte da vizinhança é que é comum, todas as quintas-feiras, os efetivos da SIC, da esquadra acima descrita, fazerem-se àquele local para recolher marginais e retirá-lo das celas e no dia seguinte em troca de valores. Neste momento, a família pede que se faça justiça e autores do crime sejam responsabilizados. Um dado a reter é que, no interior da viatura onde se seguia a vítima, estava um buquê de flores rosa que o mesmo pretendia oferecer à sua esposa, com a qual tem duas crianças que agora são órfãos de pai. SIC diz que está a averiguar o caso. Contactado por via telefone, o porta-voz em exercício do SIC Luanda, o inspetor Emanuel Capita, explicou que o SIC está a averiguar o caso. Vale ressaltar aqui que essa situação aconteceu na madrugada do dia 29. Isso na sexta-feira, se não estou em erro, certo? Agora, no dia 2 hoje, foram detidos 5 efetivos do SIC e 3 da BINFOP, sim, por envolvimento na execução do efetivo do DIP no Kazenga. Sim, continua a chocar a sociedade a morte do primeiro subchefe, que em vida chamou-se João Inácio Vaz, de 42 anos de idade, afeto à Direção Nacional de Investigação de Ilícito Penais, alvejado com 8 tiros na madrugada de sexta-feira, dia 29, no município do Kazenga, por supostos elementos do SIC e da BINFOP, pertencentes à 17ª Esquadra, isto é, na Rua dos Comandantes, na mira do crime que está no encalço dos acontecimentos e, segundo investigações que têm desenvolvido nos últimos dias, principalmente no local onde ocorreu o ato bárbaro, há 3 presumíveis nomes que, junto de outros elementos ainda não identificados, foram vistos por testemunhas que, ouvidos, confirmaram a presença dos mesmos no local na noite em que o efetivo da polícia foi morto. Segundo apurou este jornal, trata-se dos efetivos conhecidos apenas por Chinho, o chefe Kazenga e Catulutulo. Estes, mais outros elementos ainda não identificados, todos afetos à 17ª Esquadra, vulgo Ante9, estão a ser vistos como os principais autores da morte daquele que, em vida, também era carinhosamente chamado por Mandinho. Informações na posse da mira do crime conta que até agora estão detidos 8 elementos, sendo 5 do SIC e 3 da Brigada de Informação Policial, colocados no comando do Kazenga. Recorde-se que tudo ocorreu na madrugada de sexta-feira na Rua dos Comandos. Devido a índice de criminalidade, os supostos efetivos do SIC estavam no mesmo local a realizar ronda noturna e, coincidentemente, é onde o primeiro subchefe se encontrava a visitar a família. Sim, o infeliz, segundo relatos, ao sair do beco onde estava para se dirigir à sua viatura, notou movimentos estranhos e fez um disparo ao ar, tendo aquela ocasião despertado os efetivos do SIC que lá se encontravam. Tão logo, estes foram para intervir, sem terem apercebido de que se tratava, surpreenderam a vítima, suspeitando que fosse marginal, posteriormente o imobilizaram e dispararam contra o polícia. Assim que o terão reconhecido, supostamente para apagar provas ou pistas, dispararam mais 7 vezes contra o infeliz, causando morte imediata. Após cometeram o crime, dirigiram-se em direção à escola denominada por Antônio Carneiro, conforme afirmam as referidas testemunhas. Disse um deles: eu vi o Chinho, o chefe Kazenga e o chefe Catulutulo. Conhecido muito bem o chefe Chinho, consegui reconhecer o rosto dele quando fui para ver quem havia morrido. Afinal, se tratava do Mandinho, revelou uma fonte. Contactado pela mira do crime, porta-voz do exercício do SIC Luanda, Emanuel Capita, informou que o caso continua sob investigação. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Mais um policial morto pelos próprios colegas. É basicamente isso. Sentimentos de pesar aos familiares, que esses que assassinaram possam cumprir as suas penas. E é basicamente isso. Tamo juntos, eu tô na casa. One love.